Alô, alô galera, com vocês Orlando Albuquerque na área. E continuando a falar de matrizes, nós vamos falar hoje de algumas operações envolvendo matrizes. Vamos iniciar falando da igualdade de matrizes. Quando a gente fala de igualdade de matrizes, nós precisamos nos atentar para as condições para que duas matrizes possam ser iguais. Quando é que duas matrizes vão ser iguais? As condições: quando elas tiverem a mesma ordem, ou seja, se uma é 2 por 2, a outra também tem que ser 2 por 2. Se uma é 3 por 2, a outra também tem que ser 3 por 2. E a segunda condição é: os elementos correspondentes devem ser iguais. Então veja, no nosso exemplo, eu tenho duas matrizes. E eu estou te afirmando que essas duas matrizes são iguais. Veja, eu tenho deste lado, no primeiro membro, uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E na segunda matriz, no segundo membro, eu tenho uma matriz também 2 por 2. Ora, se eu estou te afirmando que essas duas matrizes são iguais, duas condições devem ser respeitadas. A primeira: os seus elementos correspondentes devem ser iguais. E segundo, devem ter a mesma ordem. Já sabemos que elas têm a mesma ordem. Basta agora que os elementos sejam iguais. Então, para que essas duas matrizes sejam iguais, é necessário que este elemento seja igual a esse. Por quê? Aqui é 3, aqui é 3. Tá ok. 1 e 1, 0 e 0. Então, este elemento tem que ser quanto? 6. Então, você vai achar o valor em que satisfaz essa equação para o x. Então, basta você fazer. Veja, x menos 1 tem que ser igual a 6. Você resolve essa simples equação, x vai ser 6 mais 1. 6 mais 1 você sabe que é 7. Portanto, para que essa matriz seja igual a essa, é necessário que o x seja 7. Por quê? 7 menos 1 é igual a 6. Então, a igualdade de matrizes, ela serve para a gente poder resolver inúmeras questões envolvendo matrizes. Claro que nem tudo são flores, é um exemplo inicial, mas a gente vai estudar mais à frente algumas operações, inclusive equações matriciais, são equações que envolvem matrizes. Temos a primeira operação matricial, que é a adição ou subtração. Falar em adição e subtração em matrizes é a mesma coisa, a única coisa que muda é o sinal, o trabalho que você vai fazer é o mesmo, o que vai mudar é apenas a operação. Então, para que você possa realizar uma adição ou subtração de matrizes, basta você somar ou subtrair os elementos correspondentes. Veja, esse elemento é correspondente a esse elemento é correspondente a esse é correspondente a esse é correspondente a esse. Como funciona isso na prática? Eu vou apagar o quadro e volto na sequência. E agora, resolvendo os exemplos, nós temos: imagine que você tem essa matriz A de segunda ordem, 2, 3, 1 e 6. E a matriz B também de segunda ordem, 3, menos 2, 1 e 1. O que eu falei para você agora há pouco? Que para somar ou subtrair matrizes, basta você somar ou subtrair os seus respectivos elementos. É o que a gente vai fazer, acompanha só. Se eu quiser calcular, por exemplo, a soma A mais B, eu quero somar essa matriz com essa. Basta você fazer assim, ó. Você vai ter a matriz 2, 3, 1 e 6 somada com a outra matriz 3, menos 2, 1 e 1. E é só somar os elementos correspondentes. Veja, 2 mais 3, 5. 2 mais menos 2. Veja, mais com menos é menos. Então fica 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Aqui embaixo, 1 mais 1, 2. 6 mais 1, 7. Somente isso. Mais nada. Professor, é fácil assim? Muito fácil. Veja agora a subtração. Se eu quiser fazer a subtração dessas duas matrizes, mesma coisa. Só que ao invés de somar, eu vou subtrair. Atenção, fica assim, ó. 2, 3, 1 e 6, menos
a outra matriz. 3 menos 2, 1 em 1. E agora você vai fazer a operação matemática devida. Só fazer 2 menos 3, você sabe que é menos 1. Atenção aqui, ó. 3 menos 2. Menos com menos você sabe que dá mais. Então fica 3 mais 2. 5. Aqui, 1 menos 1, 0. E 6 menos 1, 5. Portanto, acabamos de calcular a soma e a subtração das duas matrizes dadas. Muito fácil, né? E agora, a multiplicação por um número, por um escalar. Multiplicação de uma matriz por um número. Acompanha só. Multiplicar uma matriz por um número, chamado por alguns autores, esse número é chamado de escalar, é uma questão de nomenclatura. Multiplicar, basta você aplicar a propriedade distributiva. Sabe aquela propriedade distributiva que você fazia lá no seu ensino fundamental? O famoso chuveirinho? É a mesma coisa aqui. Veja, eu tenho a matriz A, uma matriz de segunda ordem, 5 menos 6, 2 e 0. Eu quero calcular 2 vezes a matriz A. Calcular 2 vezes a matriz A seria eu pegar a matriz A e somar com ela mesma. Ou seja, basta eu pegar cada um desses elementos e multiplicar por 2. Muito fácil, muito fácil. Acompanha comigo. Fazendo isso, nós temos 5 vezes 2, 10, menos 6 vezes 2, menos 12, 2 vezes 2, 4, e 0 vezes 2, 0. Portanto, nessa aula você viu a soma de matrizes, basta você somar os elementos correspondentes. Você viu a subtração de matrizes também, é só subtrair os elementos correspondentes. E você percebe uma coisa aqui, você só vai conseguir somar ou subtrair matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Veja, se essa matriz é 2 por 2 e essa fosse 3 por 2, eu teria uma terceira linha. Essa terceira linha não ia ter com quem somar. Então você só pode somar ou subtrair matrizes se elas forem necessariamente da mesma ordem. Não esquece disso, tá? E a multiplicação por um número ou multiplicação por um escalar é só você pegar os elementos da matriz e multiplicar por este número, por este escalar, que no nosso exemplo era o número 2. Se você gostou dessa aula, peço que você deixe o seu joinha. Pra gente é muito importante. Não esqueça de se inscrever, que toda semana tem vídeo novo para você. Até a próxima e um abraço.